que te influencia. E observando algumas coisas, queridos, eu descobri que já é possível mudar o DNA de uma pessoa. Os cientistas hoje já descobriram, isso já é um fato, já é real, a possibilidade de mudar o DNA. Algumas coisas impedem, por exemplo, de você querer engravidar e pensar assim: poxa, eu quero ter um filho homem, de olhos azuis, loiro. É possível fazer isso já? Sim, é possível. Mas algumas coisas impedem, algumas questões éticas, ética médica, enfim. Mas é possível. Nessa determinada doença, ele descobriu que ele pode injetar lá um componente, que pelo menos para a gente entender, eu achei muito fácil de entender dessa forma, é como se ele entrasse no DNA de uma pessoa, ele cortasse a parte do DNA que é estragada, que está doente, e pudesse colocar uma parte boa. Então, por exemplo, uma criança, ela já vai poder, dando sequência a esse projeto dele, a criança ela já nasce resistente ao vírus da AIDS, já nasce resistente ao câncer, porque as células lá, a parte do organismo que pode ser afetada, ele já pode trabalhar isso. E mais ainda, um outro cientista chamado, agora um outro chinês chamado Jiankui, ele disse, apesar de não ter comprovado ainda, ele não comprovou isso com nada, um artigo científico, mas ele disse que há duas gêmeas que nasceram, que ele manipulou o DNA dessas duas gêmeas. Ainda ele não comprovou isso, mas ele alega, e várias pessoas ali do campo, do círculo de amizade profissional dele, já diz que realmente ele já pôde fazer isso. Então, queridos, algo de milhares de anos, nós fomos pegar pela cronologia bíblica, que não é algo, o objetivo não era ser exato cronológico, mas de 6.000 anos, ou pela ciência que diz que a terra, o ser humano, o ser vivo tem milhares de anos, algo que foi se formando durante milhares de anos, que é o nosso DNA. Tudo no mundo é formado por um DNA. Hoje já é possível mudar. É possível mudar. Desde algumas coisas mais simples que nós não podemos manipular, mas doenças pode através das células tronco, mas nós não manipulamos, só colocamos mais células jovens, sadias, mas agora já pode manipular. Isso também nós podemos trazer para a nossa realidade, da nossa identidade. Como que nós construímos a nossa identidade? Como que nós construímos o nosso caráter? E por que nós somos quem nós somos? E para isso eu quero pegar uma história de base, uma história que eu quase não gosto de falar, que é José. Gênesis capítulo 37. Quero que você abra a sua Bíblia. Irmãos, ontem à noite eu estava conversando com a minha esposa e fui falando com ela: olha, só para falar, se for só para falar sobre esse assunto aqui, nós fomos falando, eu falei, e podemos falar sobre isso. A história de José, não especificamente só os 50 anos que eu acho que ele viveu, mas a história desde o Abraão, a história que formou José, é uma história tão rica, tão linda, envolveram tantas pessoas, tantos lugares, tantas situações, tantas circunstâncias, que nos ensinam tantas coisas. O som tá legal aí? Tá ouvindo? Tá legal? Vamos ler aqui, eu quero ler acho que 11 versículos, só para a gente ter uma base, porque nós vamos dar uma passeada na história do José. Vamos lá no Abraão, vamos nós entendermos. Gênesis capítulo 37, se você está com a sua Bíblia, queridos, marca Gênesis 37 até o capítulo 50, leia essa história que é linda. E se você puder ainda voltar, capítulo 11 até o capítulo 50, que vai falar de Abraão até o José, é algo maravilhoso. Então vamos lá, diz assim: então Jacó tornou a fixar a residência na terra de Canaã, onde o pai dele tinha morado. E veja agora as coisas que aconteceram a Jacó. José estava com 17 anos.
O trabalho dele era pastorear os rebanhos com os irmãos dele. Como era muito jovem, ia junto com os filhos de Bila e de Zilpa, mulheres de Jacó. E quando voltava do campo, José contava ao pai as coisas más que eles faziam. Ora, José era o filho preferido de Israel, porque nasceu quando o pai já era muito idoso. E certo dia José ganhou do pai um fino traje com belos bordados. Os irmãos ficaram odiando José, porque notaram que Jacó dedicava mais amor a ele. Já não conseguiam falar amigavelmente com José. E uma noite José teve um sonho que contou aos irmãos, e eles ficaram com mais raiva dele ainda. Nas palavras de José, o sonho foi o seguinte: vejam só, eu sonhei que nós estávamos colhendo trigo, e quando estávamos amarrando os feixes, o meu feixe ficou parado em pé. E não foi só isso, os seus feixes rodearam o meu e se inclinaram diante dele. E os irmãos responderam: você está querendo dizer que vai ser o nosso rei? Ou que vai mandar em nós? Esse foi um dos estranhos sonhos de José. Os irmãos foram ficando cada vez mais com ódio dele, por causa dos sonhos e das palavras dele. E José contou aos irmãos outro sonho que teve. Disse ele: sabem, eu sonhei que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinaram diante de mim. E o pai estava junto e ouviu o sonho. Repreendeu José por isso, dizendo: ora, o que significa esse negócio aí? Que sonho é esse? Então você acha que eu, a sua mãe e os seus irmãos vamos ter de nos inclinar à sua frente? E os irmãos ficaram com inveja de José. Jacó não esqueceu esse acontecimento, guardou o caso no coração e ficava meditando nele. Um dia, os irmãos de José levaram o rebanho do pai a Siquém para dar pasto aos animais e não levaram José. Até aqui. Até aqui. E aqui pode já colocar, deixa o outro slide lá, só dá um toquinho lá e deixa lá no próximo slide. Queridos, José, ele viveu, nasceu, cresceu em uma família, pelo menos para a época dele, uma família comum, uma família normal. Meu cinto escapou aqui, a calça está apertada. E aí, para nós entendermos aqui, querido, algo, eu quero que você pense alguma coisa aqui comigo. Passa o slide aí. Algo interessante, algo que, num contexto que nós vivemos, principalmente dessa polarização política, é um questionamento que muitas pessoas fazem. Olha só, por que apenas boas pessoas, ou você pode dizer assim, por que apenas algumas pessoas têm os seus nomes gravados nas escrituras? Por exemplo, José teve 11 irmãos, aliás, 12 irmãos, 10 homens e uma mulher. Por acaso você algum dia lembra de ter ouvido falar, não precisa você lembrar o nome deles, você lembra de algum dia alguém dizer assim: olha, os irmãos de José era Rubem, Simeão, Levi, Isacar, Dan? Você já ouviu alguém dizer isso? Você já ouviu alguém dizer assim: poxa, Jesus, quando escolheu os discípulos, ele chamou Pedro, Tiago, João, Judas, e dizer o nome dos 12? Por que então? Por que nós conhecemos os discípulos, os apóstolos de Jesus, Pedro, Tiago e João? Ponto final. O Judas, por uma tragédia pessoal dele. Por que nós ouvimos falar tanto do José, Jesus da tribo de Judá, mas o que nós ouvimos falar de Dan, da tribo de Isacar? Quem eram? O que faziam? Por onde andam? No Globo Repórter. Nós não ouvimos, e por que será? Por que será que nós não ouvimos? Exatamente porque existem pessoas diferentes de outras, existem pessoas memoráveis, existem pessoas
que parecem aproveitar melhor as oportunidades. Existem pessoas que por outro lado, parecem ser mais beneficiadas. Se nós olharmos aqui, fazermos uma leitura rápida na história, nós vamos ver assim, poxa, mas José é porque ele era o preferido do pai. O pai gostava mais dele, por quê? Porque era filho da sua velhice e Jacó fazia tudo por José. É uma verdade? Sim, é uma verdade, não podemos negar isso. Mas por que os seus outros irmãos não aproveitaram as oportunidades? Por que Rúben não aproveitou por ser o irmão mais velho? Nós temos que entender uma coisa aqui, queridos, trazendo para a nossa realidade. Tudo que acontece em nossas vidas, e aqui nós entendemos por que algumas pessoas se tornam mais memoráveis que outras, por que algumas pessoas tomam caminhos diferentes de outras, ou porque cada pessoa toma o seu caminho. Nós temos que entender que toda a nossa origem, da onde você nasceu, da onde veio o seu pai, sua mãe, tudo isso se encontra num DNA. No DNA de caráter, o DNA de personalidade, tudo que formou uma pessoa. Não é simplesmente o que você acabou de ver hoje, não, tudo o que aconteceu com seus pais, da onde eles vieram. Se você pegar uma família que os avós são portugueses, você vai ver que eles têm alguns valores diferentes de nós. Uma família descendente de italiano, de japonês, eles têm algumas características diferentes. Muda as características porque ele se envolveu sim, mas traz algumas coisas, alguns traços. E é nisso que nós temos que entender que tudo que nós somos, tudo que nós acreditamos, está codificado desde os nossos antepassados. Tudo que você é hoje, tudo que você acredita hoje, o porquê de você estar aqui hoje, já vem codificado desde os seus antepassados. As suas heranças, boas ou ruins, está no seu DNA. Imagina uma pessoa que nasceu com um DNA doente, estragado, um DNA, eu tenho uma prima que nasceu com o famoso ossos de vidro. Ela nasceu assim, não foi culpa dela, não foi culpa do meu filho, ela nasceu geneticamente, o DNA dela é assim. Por um acaso eu tenho uma deformação no meu DNA, nos dois calcanhares meus. Os dois calcanhares meus produzem ossos a mais. Só podia produzir para mim crescer, né, na canela, mas foi bem no calcanhar. Foi no lugar errado. Mas ele produz isso, me causa dores demais nos dois calcanhares. E não tem cura, não tem cura. Então, e se o meu DNA for ruim, pastor? E se a origem da minha família for ruim? Eu quero dizer uma coisa, você refletir comigo aqui. Na maioria, para não dizer 100%, mas se você pegar um morador de rua, nós tivemos aqui há poucos dias, o pastor Rafael Araújo, ele compartilhou que ele era uma criança de rua. Por quê? Porque os pais deles eram. O morador de rua, ele já traz um DNA de desgraça na família, porque o pai dele viveu na rua, por algum motivo de DNA, da família que levou a isso, mas ele morava na rua por causa da família dele. Acho que é melhor esse negócio aqui. Mas o que um morador de rua tem de bom? O próprio pastor Rafael aqui, ele disse: o meu DNA de sobrevivência, o meu DNA de superação, ele tem mais do que eu. A capacidade de superar qualquer adversidade, ele tem mais do que você. Ou seja, independente das características que nós temos de ruins, qualquer pessoa, ela tem algo, uma característica boa. Recentemente morreu um cientista, não me recordo o nome, se eu recordar, acho que eu não sabia falar o nome dele também. Por fim ele não se mexia, estava todo atrofiado na cadeira, mas ele desenvolveu desde o computador que entende ele, comunica com as pessoas, o computador entende ele, transforma tudo que ele está pensando em realidade, desde tantos pensamentos aí, alguns contrários a Deus, contrários à Bíblia, mas enfim, o DNA dele, vou usar esse nome aqui não pejorativamente, mas o DNA, a parte ruim, estragada do DNA dele, doente, não foi maior do que a parte boa.
Não foi maior do que a capacidade dele de pensar, de superar, de fazer mais. Então olha só, se o meu DNA, se o seu DNA, se você traz alguma coisa de ruim da sua família, eu quero dizer uma coisa para você, isso é apenas uma parte para mostrar algo melhor que você tem. E nós temos que entender que nada, independente do que seja de ruim que nós trazemos da família, uma decepção, uma frustração, um valor negativo, pode ser maior do que as coisas boas. Pastor, você não conhece, você não sabe como eu sou, não sabe as palavras que eu ouvi desde criança, você não sabe o que eu passei, você não sabe as violências físicas, emocionais. Eu fui violentado dentro de casa pelos meus pais, meus tios, meus avós. Eu quero dizer uma coisa para você. O que nós temos que destacar e entender é que tudo que você passou, o seu DNA, a sua história, e quando eu falo de DNA aqui eu estou falando de história, a sua história, o seu DNA trouxe você até aqui. Pastor, eu podia ser melhor, sim, eu também, se eu tivesse feito medicina ao invés de ir para o seminário, irmão, eu estava ganhando um dinheiro bom, provavelmente hoje, e provavelmente não estaria aqui em Carlinda. Mas será mesmo? Será que eu não iria cometer algum erro médico de uma família com DNA doentio e depois lá querer vingar por eu ter cometido um erro médico com um parente dele? Eu tenho que entender o seguinte então, o meu DNA, a minha história me trouxe até aqui. O que eu acho que poderia ter acontecido, nunca saberemos. E aí eu quero que você entenda uma coisa. Uma das primeiras coisas aqui que eu quero que você vá entendendo, se você pode anotar, fala isso no celular, abre o celular, manda o WhatsApp para alguém, simplesmente para registrar isso aqui, ó. Não importa como foi a sua história, não importa como foi o seu DNA, não importa quem foi seu pai, importa quem vai ser o pai dos seus filhos. Não importa como foi a história com você, importa como você vai construir a sua história a partir daqui. Às vezes nós nos sucumbimos com a nossa história, nos tornamos vítimas do que nos aconteceu. Isso é normal, nós fazemos isso, todo mundo faz isso. Em algum momento nós podemos fazer isso. Mas nós temos que entender que a nossa história, o que aconteceu lá atrás, o que alguém nos fez, o que o seu pai fez ou deixou de fazer por você, isso já foi. Não vai ser ele ou essas pessoas que vai começar uma bênção agora para a sua vida. O que vai começar a bênção na sua vida, na sua família agora, é a decisão que você vai tomar hoje aqui. Porque o que ele fez lá atrás já foi. Pastor, meu pai já morreu, minha mãe, a pessoa que me fez, que me machucou, que me magoou, já foi. Ou talvez ele pode estar bem, pode estar melhor, nem se lembra de você, mas o que ele fez já foi. E talvez ele não possa mudar, fazer nada diferente. Mas o que você pode fazer aqui é onde você vai começar a sua história agora. Aprenda um negócio aqui, próximo slide. Aprenda algo, queridos. O passado, ele é a chave para o futuro. Ele é a chave. A porta é o hoje, o agora. O futuro é onde você vai. Mas o passado é a chave. Se nós não entendemos o passado, se você não entender a sua história, se você não entender o seu DNA, você jamais será uma pessoa próspera, feliz no futuro. Você pode até estar bem hoje. Quantas pessoas estão tão bem, de repente, caem numa doença? E aí ele descobre que ele tinha uma deformação genética de família. De repente alguém está tão bem, de repente descobre que é diabético, já com seus 30 anos, 40 anos. A primeira coisa que o médico pergunta é: tem algum diabético na sua família? Tem. Se essa pessoa soubesse disso já com seus 10 anos, já podia vir se cuidando, já podia se cuidar. Na família você tem alguém com problema de pressão alta. Se nós entendemos isso, se nós entendêssemos a nossa história, o passado, nós teríamos uma chave para uma vida de bênção no futuro. Sabe por quê? Por mais que você queira esquecer, o seu passado, ele molda o seu futuro.
Pastor, mas eu não posso fazer diferente? Pode. Mas o pastor Rafael Araújo, ele nunca vai ser alguém que nunca morou na rua. Uma pessoa que foi violentada, ela nunca vai esquecer isso. Ou seja, o nosso passado, ele molda o futuro. Por isso nós temos que entender quem nós somos, o que passamos e o porquê passamos. E uma das razões que o passado ele molda o futuro é que, se você qualquer pessoa que teve um passado ruim, hoje, o agora, é o seguinte: eu quero um futuro melhor. Se eu sobrevivi até aqui, se eu suportei, se eu aguentei até aqui, eu quero diferente. Ou você nunca ouviu falar, ou você que é pai nunca disse: eu quero um futuro diferente para os meus filhos. Por que você quer um futuro diferente? Porque você foi uma criança feliz? Comia até estufar a barriga? Tinha todos os brinquedos que queria? É por isso que você quer algo diferente para os seus filhos? Não. Mas e se meu passado foi bom, glorioso? Eu quero continuar trazendo glórias para meu futuro. Eu quero que meus filhos entendam aquilo o de bom que eu tive. Eu quero que eles entendam tudo aquilo que foi bom. E eu quero passar esses valores para os meus filhos. Ou seja, o seu passado, a sua história, o seu DNA, o que aconteceu contigo, é isso que vai moldar o seu futuro. Pastor, mas foi ruim, eu quero fazer diferente. Sim, mas você não pode fazer diferente de algo que você não sabe. Você não pode fazer diferente de algo que você nunca viu. Você não pode fazer nada melhor de algo que você não conhece. A sua decisão hoje é uma, mas é baseado em cima do seu passado, pode ser de ontem. As decisões que você vai tomar amanhã já é baseado no passado hoje, agora. Nós temos que entender isso aqui. E é daí que nós trazemos então as características da nossa família. Aquele DNA lá que se divide, passa o próximo slide aí. Aquele DNA que divide, tem de um lado as fitinhas, cada fitinha daquela chama-se RNA. Não vou entrar em muito detalhe não, apesar de gostar muito de biologia, já faz muitos anos, né? Mas só para a gente entender aqui. Ou seja, uma família que tem um DNA doente, um caráter doente, valores ruins, isso vai passando de geração, vai passando para os filhos. Ou seja, o RNA, o que você pega do seu pai, da sua mãe, dos seus tios, dos seus avós, dos vizinhos também, dos amigos, das pessoas próximas, de alguém que influenciou você, de um professor que te falou uma palavra, de um médico. E com isso eu quero aqui já entrar aqui agora na história do José. O Abraão, queridos, o Abraão foi o bisavô do José. Eu quero agora que nós começarmos a fazer aqui esse panorama do José. O Abraão foi o homem chamado por Deus para uma mudança, a maior mudança da história da humanidade, foi lá com Abraão. Deus criou Adão, colocou num lugar perfeito e ele pecou. Deus chegou com o Noé, matou todos os pecadores, deixou só o Noé, ele pecou. Deus falou: poxa, então o negócio não é aonde a pessoa está, é quem a pessoa é. Vou começar uma mudança agora diferente. Vou deixar o Abraão no meio de todas as desgraças, mas ele vai ser alguém diferente. Só, queridos, que o Abraão foi um grande mentiroso, covarde. Só para dar um exemplo aqui, quando ele estava viajando, ele chega num país, se não me engano, por 2 ocasiões ainda. A esposa dele era muito linda, Sara, e ele chega para Sara e diz assim: Sara, essas pessoas aqui são sanguinárias. Se eles souberem que nós somos casados, vão me matar para ficar contigo. Então fala o seguinte: fala que você é minha irmã, que aí a hora que ele chegar, ele só vai me pedir permissão para casar contigo, aí eu dou permissão, continuo vivo. Olha que cara mentiroso, covarde. Aí você fala: tudo bem, o que aconteceu? Eu não vou entrar na história, mas só para a gente entendendo aqui as coisas que vão acontecendo. Veio o Isaac casou. O Isaac está fazendo uma viagem. O que o Isaac faz com a Rebeca? Rebeca, você é uma mulher extraordinária. As pessoas aqui estão começando a olhar para você. Se souberem que nós somos casados, vão me matar. Então fala o seguinte: diga que você é minha irmã, minha prima. E aí, se eles quiserem casar contigo, você vai. Pelo menos nós continuamos vivos, né? E acabou por aqui? Não, veio Jacó.
veio Jacó. O Jacó foi um grande mentiroso, enganador. Enganou o irmão, enganou o pai, enganou o sogro, defraudou o sogro. Em outras palavras, Jacó fez um feitiço, praticamente um feitiço para enganar o sogro, para roubar o sogro, para ganhar do sogro. E acaba por aí não, a mulher que ele casou, que ele amava, a Raquel, roubou o pai. E quando o pai foi atrás para pegar, ela colocou lá os objetos do pai, sentou em cima e falou assim: não posso me mexer, eu estou nos dias, então eu não posso me mexer. O pai falou: não, minha filha, tudo bem, pode ficar aí, as coisas tudo escondidinho ali. Olha só, parou por aí não, irmãos. Os irmãos do José, no versículo que nós paramos de ler, eles tinham que levar o José. A responsabilidade dele era estar com os irmãos, por ser mais novo, aprender com os irmãos, mas eles foram com o rebanho e não levaram o José. E o pai fala para o José mais para frente: José, vai ver como estão os seus irmãos. Ele foi, lá os irmãos fazem uma maracutaia para matar o José, e por fim vendeu o José como escravo. E na hora de voltar, falou: e agora, o que nós vamos falar? Não teve nenhum macho para dizer assim: pai, nós não gostamos do José, por isso nós demos um fim nele. Não, a história, o DNA veio: vamos matar um animal. Irmão, olha a mente. Vamos matar um animal, vamos sujar a roupa do José, a túnica, a roupa preferida do José, e vamos falar que nós encontramos essa roupa, que provavelmente, pela nossa experiência, nós achamos que foi um animal que devorou o José. O que o Judá fez? Um dos irmãos de José, depois que ele sai, ele deu o filho em casamento para uma mulher. Ele morreu, ele deu o segundo filho porque era lei, e morreu também. No terceiro ele falou assim: espera ele crescer que eu vou te dar como filho, como esposo. O filho cresceu e ele fez o quê? Não deu. Irmãos, a desgraça de um DNA passa de uma geração para outra. Você quer ver mais aqui? O Abraão ele tinha a promessa de ter um filho, e ele teve. Primeiro teve o Ismael, depois o Isaac. De repente o Isaac está crescendo, e ele percebeu que o Isaac era a promessa de Deus e não o Ismael. Então ele, amparado ou orientado pela sua esposa, ele prefere Isaac e manda Ismael embora. Ele preferiu um dos filhos, ele mandou um filho embora de casa. Sabe o que aconteceu com esse que ficou em casa, o Isaac? Depois que ele casou, a esposa engravidou, veio o Esaú e o Jacó. O que o Isaac fez? O Isaac preferia o Esaú e menosprezava o Jacó. Aí o Jacó casou, teve 13 filhos. O que o Jacó fez? Preferia o José em desfavor de todos os outros. O Judá fez o que? A mesma coisa. 2 filhos morreram e falou: agora esse aqui eu vou proteger, vou cuidar dele, meu filhinho querido. O José fez o que, queridos? Agora que você presta atenção numa coisa aqui. O José casou lá no Egito e teve 2 filhos, Manassés e Efraim. Aí quando foi para os 2 receberem a bênção, agora preste bem atenção nisso aqui, eu quero que você preste atenção. Quando foi para os 2 receber a bênção, que Jacó foi abençoar os 2 filhos, a mão direita ficava sobre o mais velho, que tinha o direito de receber herança maior. Então José colocou o Manassés na mão direita de Jacó e o Efraim da esquerda. O Jacó cruzou as mãos. Ele falou: poxa vida, meu pai está meio perdidão aqui, está até cruzando a mão na hora de abençoar. Não, meu pai, esse aqui é o mais novo. Ele falou assim: negativo, a bênção de Deus é para esse aqui. Aí você fala para ele assim: aonde que estava o erro nisso aqui? Aonde estava o erro? Às vezes, querido, olha aqui, o ambiente que nós vivemos nos impede de ver coisas aparentemente certas, aparentemente normais. O primeiro filho do José, ele colocou o nome de Manassés. Ele disse assim: olha, porque Deus me fez esquecer a casa do meu pai. Eu esqueci, abandonei. E quando veio o segundo filho, ele colocou o nome de Efraim, porque ele disse assim: porque Deus me fez prosperar nessa terra. Ou seja, olha o que ele estava projetando nos seus filhos. O filho que ele queria dar mais ênfase era naquele que ele projetava esquecer a família. Deus me fez esquecer minha família, tudo que eu passei. E naquele filho que ele viu que representava a resposta de Deus, a prosperidade, ele deixou de lado.
Na hora da bênção, Deus queria dizer para ele assim: olha, a sua história, o que você passou no passado, a história da tua casa, as desgraças que você passou, ela é mais importante do que as bênçãos e as vitórias que você tem. O que ele tinha passado impediu dele perceber que a história dele, por mais difícil que foi, por mais tanto que ele sofreu, ele não podia esquecer. E na hora dele receber a bênção, na hora de receber a bênção, olha só, Abraão vivia sobre a tutela do pai. Aonde o pai ia, o Abraão tinha que ir. Quando Abraão foi casar, o outro irmão casou também. Ou seja, tudo ali, tudo que tinha que fazer, estava tudo coordenadinho. Você faz isso, você faz aquilo, o outro e tal. Aí veio Isaac, Abraão, veio Isaac. Já outra característica doentia aqui do DNA de José. O Isaac foi casar, irmãos, a história mais linda da Bíblia, pelo menos Isaac e Rebeca. Aí os jovens, os solteiros, dizem assim: onde está o seu Isaac? Onde está a sua Rebeca? Porque Deus é Deus que escolhe. Deus foi lá, através do servo de Abraão, escolheu uma mulher para Isaac. Coisa maravilhosa, fantástica. O Isaac não escolheu a mulher dele, e a Rebeca não escolheu o marido dela. Isso não é bom? Vamos vendo aqui onde que esse negócio vai dar. Eles tiveram os filhos, Jacó e Esaú. Quando Jacó teve que fugir, ele enganou o pai. A Rebeca chega para Isaac, lá no Gênesis 27, e fala assim pro Isaac: olha, Isaac, eu não quero que Jacó case com essas mulheres aqui. Mande ele para a casa do meu irmão, e lá ele escolhe alguém. Ele escolhe alguém. Pastor, o que isso tem a ver? Tem a ver o que veio lá do fundo da alma de Rebeca. Você acha que Rebeca era uma mulher feliz, vendo o marido dela desprezar um dos filhos? Você acha que a Rebeca era feliz, ajudando o próprio filho a enganar o pai, o esposo? A vida de Rebeca não era das melhores. Ela não pôde escolher. Ah, mas foi Deus que orientou. Tudo bem, mas ela carregava isso dentro dela. Eu não pude escolher o meu marido. Então, Isaac manda Jacó, e ele escolhe a mulher dele. E o Jacó escolheu Raquel. Foi enganado, casou com a Lia. Mas eu quero a Raquel. Então trabalha e casa com as duas. Olha a confusão. Isso foi lá para o Judá. O Judá saiu, um irmão de José, filho do Jacó, saiu, pegou um dos 3 filhos, ele tinha 3 filhos, Onã e Selá, e pegou um dos filhos e deu em casamento a uma mulher. Ele escolheu a mulher para o filho. Olha só, olha como que o negócio vem andando. Mas ele não se agradou daquele casamento e Deus matou. E pela lei, o irmão seguinte assumiu a esposa do irmão, e também não agradou e Deus matou. Olha a sequência de situações iguais. Ou, você fala, pastor, mas não é igual. Mas talvez para fazer diferente, mas o desenrolar, a história é igual. E aqui, diante disso, aqui só o último aqui, a parte boa. Tem coisas boas também. O José, ele sabia que lá com Abraão e Ló, quando o Abraão fala para Ló assim: Ló, nós não podemos ficar mais juntos, nós não podemos brigar. A história foi sendo passada e o José foi aprendendo isso. Ele sabia que o seu bisavô chegou para o sobrinho e falou assim: nós não podemos brigar, mas como nós somos parentes, eu vou permitir que você escolha para onde você vai. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. José já foi entendendo isso. A confusão dentro de casa tem que ser combatida a qualquer custo. E Deus, Ele sempre toma as decisões por nós. O Ló tomou seu caminho para um lado e Abraão foi para o outro, e Deus cuidou do Abraão. Quando Abraão manda Ismael embora de casa, você pode pensar assim: poxa, o Ismael então ficou com raiva de Abraão. O Ismael não queria nem ver mais a sua família. Não, pelo contrário. Quando Abraão morreu lá
lá em Gênesis capítulo 25, versículo 9 e 10, quando Abraão morreu, sabe quem estava lá velando e sepultando o corpo de Abraão? Isaac e Ismael. E essa história, esse DNA estava em José. Os irmãos, um que foi abandonado, mas na hora que a família precisava, na hora que o pai morreu, lá estavam os dois juntos. Apesar de Abraão agora já ter 8 filhos, que ele casou novamente, mas os 2 filhos principais estavam ali juntos. Aquele filho que foi abandonado estava junto. E quando chega no seu pai e o seu irmão, mas isso aqui é lindo. Quando Jacó foi, casou, e então ele volta. Quando ele resolve voltar, ele ficou pensando, como será o reencontro com Esaú? Como será quando eu me encontrar com meu irmão? Ele vai querer me matar. E o Jacó fez um monte e pensou um monte de coisas, mandou presente para Esaú. E quando ele vai chegando, ele fica sabendo que o Esaú está vindo com um exército de 400 homens. Ele falou, poxa, o Esaú nunca me perdoou por eu ter enganado ele. Nunca me perdoou, vai nos matar. E ali ele coloca os filhos atrás, coloca as mulheres na frente. Ele fez toda uma situação, se ajoelhou diante de Esaú. Esaú chega e diz assim, Jacó, levanta Jacó. Fala, poxa, mas eu estou envergonhado. Mas de que você está envergonhado? Levanta. Isso aqui é tudo seu. A bênção que meu pai deu foi para você. Ele levanta, eu fico imaginando os filhos ali, todo mundo olhando, imaginando, esperando uma guerra. Eu fico imaginando o José, até então era o caçula, de longe pensando, meu Deus, meu tio vai matar meu pai. De repente o Esaú levanta o Jacó e diz assim, Jacó, isso aqui tudo é seu. Tudo que você fez comigo, eu te perdoo, porque você é meu irmão. E ele diz assim, eu vou acompanhando vocês. Não precisa acompanhar. Não, eu quero acompanhar, vou deixar vários soldados aqui para acompanhar vocês, para ninguém nessa terra, se alguém que nem tem a ver com essa história, se alguém tomar essas dores, os meus homens vão defender você. E o José estava lá, olhando, meu Deus, meu tio perdoou meu pai. Aí você começa a entender aqui algumas coisas, que passa lá, não, é nesse aí mesmo aí, potencial. O que Deus viu aqui no José então, queridos? O que Deus viu no José? O que ele viu de especial no José? Ele era uma pessoa comum, vivia numa família comum, com problemas igual as nossas, ou piores que a sua, ou talvez você nunca viu um tio querendo matar um outro, você nunca viu nada de desgraças assim. O José estava lá vendo tudo isso, mas José tinha algo extraordinário, que fez Deus enxergar algo nele. Tudo isso construiu quem era José. E José tinha algo diferente de todos, que era uma vontade, uma ousadia, uma coragem, uma força de vontade. Às vezes o José até podia estar fazendo alguma coisa que ele não queria. Você imagina aqui o seguinte, irmão, José sabia que os irmãos odiavam ele. Quando o pai chega e fala assim, José, eu preciso que você vá atrás dos seus irmãos, veja como eles estão. O José podia ter dito assim, pai, como que eu vou? Eu não sei onde eles estão. Porque não é igual você fala assim, Natan, vai lá ver como está o gado lá na fazenda lá do irmão Zé Carlos. Pô, é bem ali. Não, na época era assim, você sai andando aí, aonde que tem pasto, você vai andando. Acabou o pasto aqui, você vira para cá. Acabou daqui, tem gente aqui já, você já volta para cá. Aonde que nós vamos achar os irmãos? José foi, irmão, José não questionou, ele foi. Mas os irmãos odiam, os irmãos me odeiam. Não, meu pai, se o senhor me pediu, eu vou dar um jeito. Você acha que foi fácil para o José? Não, se você continuar a história lendo lá, ele não achou os irmãos, mas ele saiu perguntando, ei, vocês não viram aí uns meninos aí? Assim? Não vi. Você viu os meninos cuidando? Eu vi, tá para cá, até que ele encontrou. Irmãos, às vezes, o que tinha em José era uma vontade de fazer, José estava lá vivendo a vidinha dele, de filhinho caçula, odiado pelos irmãos, incompreendido pelo pai, apesar de ser mimado, mas incompreendido pelo pai. Quando ele conta o sonho dele, ele fala assim, larga de ser besta, menino, você está achando que nós vamos nos curvar diante de você? Mas nunca, você só é um mimadinho porque é o caçula, mais nada. Mas o que tinha o José? Passa lá, o José, qual era o potencial dele? O José, ele tinha ousadia.
Tudo que o José fazia, independente de qual situação que era, o José fazia o seu melhor. Preciso que você encontre seus irmãos, não tem problema se eu tenho que sair procurando, não tem problema se eles não me querem lá, é isso que eu tenho que fazer, é isso que eu vou fazer. Ousadia, queridos, fazer o melhor, entregar o seu melhor, surpreender. Eu ministrei aqui esse tempo atrás aqui sobre nós surpreendermos. Às vezes nós queremos simplesmente fazer o que é proposto para nós fazermos. Isso menos da metade faz. Mas quando nós surpreendemos, quando nós fazemos mais, quando nós fazemos o nosso melhor, não é porque alguém está fazendo, porque alguém está olhando, não. É porque nós precisamos fazer. É que nós temos que fazer. José, queridos, você imagina José, o 12º filho de 11 irmãos, tinha uma mulher no meio aí, a Diná. José ele não sabia fazer nada, tudo que ele tinha que aprender era com os irmãos. Então você imagina os irmãos odiando ele, não ensinava nada para ele, mas ele estava lá porque ele sabia no coração, ele tinha uma convicção de que ele seria um grande líder, e ele precisava fazer alguma coisa. E você não vai ver ninguém memorável, ninguém que é lembrado, se ele não é usado. A menos que seja como um Judas. Mas até para ser um Judas, querido, o cara tem que ser usado. Até para fazer. É uma coisa que eu falo assim, irmão. Até para fazer a coisa errada, você tem que fazer certo. Até para fazer a coisa errada, você tem que fazer certo. Até o Judas, ele fez o negócio certo. Se ele fosse um cagão, ele não tinha feito certo. Até para trair Jesus, ele tinha que ter feito o negócio certo. Mas tem gente que nem para fazer o errado, querido, ele consegue fazer. Ele não tem ousadia nem para isso. E eu quero dizer uma coisa para você aqui, querido. O José, as coisas que o José foi passando, as dificuldades que ele passou, sabe por quê? Deus nunca vai permitir você passar por nenhum processo doloroso. Deus nunca vai permitir você passar por um deserto, por uma tragédia, por uma tribulação, sem que isso tenha um propósito de treinamento. Não estou dizendo que Deus vai te levar lá. Eu estou dizendo que Deus nunca vai permitir que você passe se não tenha um propósito de treinamento. Ah, Senhor, por que eu estou passando por essa dificuldade? Eu não mereço. O que você sonha, anseia para a sua vida? Ah, Senhor, se você pegar os maiores empresários, pelo menos aqueles que começaram do zero, não os herdeiros, mas até os herdeiros sim, mas ele já vem com um know-how diferente, um conhecimento, um apoio diferente. Se você pegar aquele que começou do zero, ele vai dizer assim, olha, eu quebrei pelo menos umas 7 vezes. 7 vezes. E todas essas vezes ele aprendeu algo extraordinário. Deus nunca vai, presta atenção nisso aqui, Deus nunca vai permitir você passar por nenhum processo que não tenha um propósito de treinamento. Tudo o que aconteceu aí com José, a desgraça que ele passou, era por causa de um treinamento que ele precisava aprender, de algo que ele precisava aprender para as coisas acontecerem na vida dele. Mas para isso nós temos que cuidar com alguma coisa. Próximo slide. Nós temos que ter cuidado com o destino. Nós temos que ter cuidado com as oportunidades que aparecem. Oportunidades essas boas, oportunidades ruins. Quantas vezes você já ouviu, você mesmo já disse, poxa, eu entrei num negócio que era bom e me arrependi. Conheci uma pessoa extraordinária, ela me enganou. Ou você nunca foi passado para trás aí, ninguém nunca te enganou. São as oportunidades que aparecem. Oportunidade de fazer um negócio, oportunidade de ir para determinado lugar. Eu disse aqui uma ocasião, eu tive a oportunidade de uma promoção na empresa que eu trabalhava, de algo que eu não esperava. O diretor nacional chegou para mim e falou, Cássio, eu quero você. Eu falei, meu amigo, é o seguinte, eu fico muito grato por isso, só que eu sei que o que você precisa é para hoje. Se eu tivesse 3 meses de tempo, eu assumia essa responsabilidade, mas você quer hoje. Se eu entrar nesse negócio hoje, toda essa credibilidade que eu tenho contigo, que eu tenho na empresa, 1 mês acaba. Eles vão me demitir por justa causa.
Porque eu sabia, não era a oportunidade que eu tinha, era algo que eu queria, de uma área que eu gosto de trabalhar, mas para aquele momento eu reconheci a minha limitação. Nós temos que entender os destinos, as oportunidades que aparecem. Quando José estava lá na casa do Potifar, segundo alguns historiadores, era pouco tempo, coisa de 1 ano, 2 anos, no máximo ele estava ali. Sabe quem estava lá cheirando o cangote dele? A mulher do Potifar. Que oportunidade que ele não teve, irmão. Ele tinha a confiança do patrão. Tudo o que ele fazia. No texto diz assim, ó, que a única coisa que Potifar sabia era o que José punha na mesa para comer. O Potifar não sabia nem quanto custava o que ele comia. Ele só sabia o seguinte: poxa, hoje tem lasanha com suco de limão, é isso aí. Mas não tem bife de porco, eu nem perguntava, eu não queria nem saber. O José que decidia. Ele tinha confiança total. Agora ele tinha a mulher do... Irmão, olha a oportunidade que ele não tinha. De jogar o Potifar para um escanteio, assumir tudo no nome dele. Tudo no nome dele. Nós temos que ter cuidado com as oportunidades. E é nesses momentos, queridos, oportunidades boas e ruins, é onde aflora o DNA, é onde aflora quem nós somos. Muitas características, elas só aparecem em situações específicas, e às vezes nós nem percebemos. O José, por exemplo, ele nunca tinha liderado nada, ele simplesmente acompanhava os irmãos. De repente ele foi colocado numa posição de liderança, ele foi vendido como escravo, e lá como escravo ele teve que liderar, sem nunca ter liderado. Mas ele já tinha no seu DNA uma liderança, porque Deus prometeu lá em Abraão, de você, eu vou fazer você pai de uma grande nação, e através de você, muitas famílias vão ser abençoadas, o que vier de você vai ser abençoador, o que vier de você vão ser líderes. Ele tinha isso no seu DNA. Quando a esposa do Potifar o assedia, ele declarou a sua devoção a Deus. Sabe por quê? Porque ele tinha a devoção a Deus no seu DNA. Não é porque ele estava lá com uma oportunidade, não é porque ele estava lá que ninguém ia ver, que ele ia desfazer do seu caráter, não. Isso estava no seu DNA. Quando os irmãos dele chegam no Egito, ele já era o rei, e os irmãos chegam para comprar comida. Parte daquele DNA que já tinha nos irmãos também, de querer vingança, aflorou. Foi agora que eu vou me vingar. Mas, queridos, ele tinha lá no seu DNA aquilo que já veio lá de Ismael e Isaac. Os irmãos, no momento difícil, eles se uniram. Ele tinha no seu DNA aquilo que ele viu no seu tio Esaú, perdoando o seu irmão. De repente ele não se aguenta, ele manda todos saírem da sala, e ele diz para os seus irmãos: olha, sou eu, José, Deus me trouxe aqui, não foi vocês que me mandaram aqui, foi Deus que me trouxe aqui, para salvar a vida de vocês. Esse era o José, o DNA de José estava aí, mesmo com todas as traições, mesmo com todas as enganações que ele passou, as desgraças que ele passou, mas esse era o José. Esse era o DNA do José. Quando é que o seu DNA se mostra? Pastor, para o meu DNA se aflorar, vou ter que passar por dificuldades? Às vezes Deus só permite você estar ali por perto. Ou você nunca ouviu aquela máxima de que criança que não tem contato com a terra não cria anticorpos? Às vezes Deus não vai permitir você pegar uma doença, mas só entrar em contato com alguma delas. Deus vai só te mostrar como que é. Vai te mostrar como que o seu vizinho trata a esposa, como que a sua vizinha trata os filhos, para dizer assim: ei, tá vendo aquela história ali? Você tem que ser diferente. Aflora o seu DNA aí, para você ser diferente. Talvez Deus vai só te mostrar situações, para você entender quem você é. Às vezes Deus pode não permitir que você passe por algumas situações, mas para o seu DNA aflorar, Ele vai permitir que você presencie situações, ou senão você nunca vai se conhecer. Ou você nunca viu a história de algum acadêmico de medicina que desmaiou na primeira aula com um cadáver, e ele descobriu que aquilo não era para ele.
Ele teve que entrar em contato com um cadáver para descobrir que medicina não é para ele. Então, queridos, o seu DNA, aquilo que você está passando, as dificuldades que você está passando, Deus está simplesmente fazendo aflorar o seu DNA. Ele simplesmente quer fazer você entender quem você é, para que você foi chamado, qual é o seu propósito, qual é o seu destino. Nós temos que entender que Deus nos leva às situações para nós entendermos quem nós somos. Mas o problema é que às vezes nós vamos vivendo numa zona de conforto, nós vamos nos protegendo tanto no ambiente, passa lá. E aí, queridos, aí vem uma parte que você fala, poxa, Deus não me ama. Sabe por quê? Porque a hora que você está lá no bem bom, no conforto, aí vem Deus, literalmente Deus, e te dá uma rasteira. Ou você acha que foi quem que fez os irmãos de José vendê-lo como escravo? O José sabia, José falou assim, ei, não foi vocês que me venderam. Eu estava tão tranquilinho lá como filhinho do papai, tinha sonhos, mas tudo que eu queria eu tinha. De repente Deus me trouxe para cá, não foi vocês. Todo lugar que te traz, querido, um conforto emocional, financeiro, isso te faz estagnar. Sabe por que muita gente fica lá confortável no ambiente que ele está? Eu estava conversando hoje com uma pessoa. A pessoa vai para um trabalho, consegue um trabalho bom, mas aí ele não tem lá nada que estimula ele a fazer diferente. Ele fala, poxa, agora eu estou num trabalho bom, vou ficar aqui. Tenho o meu salário bom. Desculpa eu dizer aqui, a minha esposa, por tabela, é uma funcionária pública, mas o próprio sistema nosso faz com que os funcionários públicos no Brasil sejam assim. Não é responsabilidade só do funcionário. Mas não tem funcionário mais preguiçoso no mundo do que o funcionário público brasileiro. Isso inclui todos. E é vergonhoso que você vê um professor que não sabe mexer no computador. Ele vai passar aula lá do computador, não sabe ligar o computador. A vergonha que ele passa com os alunos dele de 10 anos. Mas, mano, tá ganhando. Aí depois vai pra rua fazer greve lá, que tá ganhando pouco dinheiro. Não sabe mexer no computador para dar aula para criança de 10 anos que quer fazer greve para ganhar mais dinheiro. Aí você pega os médicos no Brasil, agora foi feita a pesquisa, 70% não sabe tirar sangue, ferir pressão. Já não é nem funcionário público, né? Sabe o que é isso? Que nós vamos estagnar. Chega aqui tá bom. Aí sabe por quê, querido? Você pode perguntar à minha esposa é vítima disso. Minha esposa, 1 ano antes de casar, ela não queria casar. 6 meses antes de nos conhecer, não queria casar. Sabe por quê? O modelo de vida dela era uma professora famosa, das maiores fisioterapeutas daqueles hospitais lá em São Paulo, lá esse hospital israelita lá, como é que é o nome lá? Libanês, tudo, trabalha lá. Ela olhava e falava, poxa, é isso que eu quero para a minha vida. Aí de repente, ela foi olhar na rede social dela, só tinha foto dela com gatinho. Falou, mas peraí, só ela, gatinho, só ela, cachorro. Cadê a mãe? Cadê o pai? Namorado, ficante, esposo, filho, vizinho? Não tem? Ela se acomodou, querido. Se acomodou, se tornou famosa, ganhou dinheiro. Para que ela quer um marido agora? Nós nos acomodamos. Aí você fala assim, poxa, mas ela se acomodou só por causa disso? Não. Eu poderia dar minha vida aqui. Se você perguntar para ela deve ter um trauma lá atrás, que ela tentou resolver se acomodando, se entregando aos estudos, alguma coisa assim. Aí vem Deus, querido, e dá uma rasteira. Peraí, não é aqui não. José, é o seguinte, seu negócio não é aqui. O sonho que eu dei para você, para ser um grande líder, não é na sua casa. É maior. Então ele levou uma rasteira, os irmãos o traíram, vendeu como escravo. Ele chega então à casa do segundo homem mais poderoso do Egito. Ele diz, poxa, é aqui. Quem poderia em tão pouco tempo ganhar a confiança do segundo homem mais importante?
é aqui que eu vou ficar, é aqui que Deus vai me abençoar. E Deus abençoou José. Mas Deus chega e fala assim: José, você está se acomodando de novo, José. Não é aí que eu quero você. O seu destino, o seu propósito, não é aí. Então é o seguinte, eu vou fazer com que a mulher assedie você, culpe você, e você vai para a cadeia, agora fica lá 13 anos. Parece ser uma sina, né? 13 anos. Depois de 2 anos. Sabe para quê? Porque o propósito de Deus para o José não era ser líder da casa dele, não era ser líder da casa de um homem importante. O propósito para o José, o que Deus estava fazendo com José, as ingratidões dentro de casa, as traições com os irmãos, estava preparando José para ser um grande líder. E Deus às vezes nos tira desse conforto. Às vezes nós queremos fazer alguma coisa e não dá certo. Mas meu Deus, por que não dá certo? Por que eu fui lá, tentei fazer e não deu certo? Deus quer algo maior. Mas sabe qual que é o nosso problema? O problema é que nós tentamos fazer uma coisa. Poxa, eu quero fazer banco agora. E você começa a fazer um banco, escolhe a madeira, serrote, o serrote quebra, corta a mão, fala: poxa, não deu certo. Vou fazer um banco agora, vou comprar um facão, vou fazer no facão. E não dá certo. E você fala: poxa, como que eu vou fazer? E você quer só fazer banco. Deus não quer fazendo isso, Ele quer coisas maiores. Mas você muda de lugar, muda de cidade, muda de igreja, sai de um casamento, entra no outro casamento e faz as mesmas coisas. Nós simplesmente ficamos fugindo e não evoluímos, não melhoramos. Uma determinada pessoa aqui em Alta Floresta, ele teve uma decepção com o filho, entrou numa confusão e ele chegou para alguém e falou assim: vou embora, vou para Cuiabá, porque meu filho me envergonhou aqui. E alguém chegou para ele e falou assim: meu irmão, vem aqui, você vai para Cuiabá, você vai levar seu filho? Vou. Você vai levar seu problema junto contigo, lá ele vai arrumar confusão também. Talvez até maior, porque lá tem mais chance de confusão. As pessoas que quis bater nele lá não vai bater não, lá vai dar um tiro na cara dele. E se não querer matar você também. Então antes de você pensar de ir para lá, querido, resolva o seu problema aqui. Deus às vezes está te tirando de um lugar, levando para um lugar para nós evoluirmos. Nós fazemos coisas maiores. E nós temos que entender isso. Deus não nos deixa passar por nenhum problema, nenhuma dificuldade, por nenhum sofrimento, se não tem um propósito de treinamento. O que você está passando, Deus está treinando você. Queridos, até pouco tempo eu não entendia isso. Até pouco tempo. Porque eu pensava o seguinte: poxa, eu tive algumas experiências. Pastoreando uma igreja, não tinha filhos, lá em Bandeirante. Estávamos conversando com uma pessoa lá, uma pessoa muito amiga nossa da igreja, e eu aconselhando ele sobre os filhos, e ele olhando para mim. Depois de 1 hora a gente conversando, ele virou para mim e falou assim: pastor, porque você não tem filho. A hora que você tiver filho, você vai ver. Ai, irmão, que vontade de dar na cara dele. Falei: meu irmão, eu estou falando, está na Bíblia. Copiei do Cláudio Duarte esse negócio. Porque dele você escuta, mas você não escuta. E eu ficava nervoso com esse negócio. Até que eu entendi, não. Por que Deus trouxe aqui, levanta pessoas como o pastor Rafael Araújo, que era mendigo, que tem tantas pessoas com a capacidade de sobrevivência, de superação, mas que está vivendo uma desgraça? Por que Deus levanta pessoas que foram maconheiros, foram assassinos, presidiários? Porque tem pessoas que um presidiário não vai me escutar. Por que Deus levanta pessoas como o profeta Zanetti, vem aqui, está todo tatuado? Porque ele entra dentro da cadeia lá em Rondonópolis e todos os presos escutam ele, não vai me escutar. Por que Deus permitiu que o Zanetti se tatuasse, fosse preso, levasse tiro? Porque lá tinha pessoas que iam escutar ele. Deus estava treinando ele para isso. Deus está treinando você, queridos, para isso. As dificuldades que você está passando, você quebrou na sua empresa, Deus vai te levar pessoas que precisam de uma orientação assim. Você está passando dificuldade com seus filhos, Deus vai te levantar para você aconselhar pessoas que estão com filhos nas drogas. As dificuldades que você está passando, Deus está treinando você. Nós temos que entender, queridos, que os problemas que nós passamos, as dificuldades que nós passamos, não é maior do que os projetos de Deus.
Mas nós nos apegamos tanto com a desgraça, nós nos apegamos tanto com a dor, nós nos apegamos tanto com o sofrimento, que nós esquecemos do que Deus tem para nós. Nós esquecemos de qual é o projeto de Deus para nós. Se José fosse se apegar na decepção, querido, talvez ele estaria igual você. Pastor, que você não sabe, meu pai nunca me apoiou. O pai de José não apoiou ele não, querido. O pai de José não deu apoio para ele não. Quando ele contou o sonho, ele falou assim: olha, José, larga de ser besta, menino. Vai com seus irmãos aprender a trabalhar, tem que ser homem. Para dar opinião aqui tem que trabalhar, você está debaixo da minha casa, obedece aqui. Foi isso que o Jacó falou. Pastor, mas meus irmãos, porque tem gente, não. Se José fosse se apegar nos problemas, queridos, às vezes nós encaramos os problemas como se eles fossem maiores. Acho que foi o pastor Eduardo que ministrou aqui na quarta-feira, se não falha a memória aqui. Os espias que foram ver a terra lá, quando estava no deserto e foi ver a terra, eles chegaram e falaram assim: olha, tem gigante lá. Tinha gigante? Tinha gigante. Mas quem prometeu a terra, era o gigante ou era Deus? Poxa, mas lá tem gigante. Lá tem gigante, mas foi Deus que prometeu. Senhor, como que eu vou chegar a ser um líder? Não sei. Deus prometeu que você vai ser um líder. Deus prometeu levar a lugares altos. Deus prometeu uma família. Deus te prometeu prosperidade, paz, saúde. Ele vai fazer. Mas por causa de um probleminha, de um deslize que acontece, porque esse negócio aí não dá certo não. Porque ninguém me apoia, porque Deus não me vê. Porque o negócio é para cá e está caminhando tudo para cá. Além da ousadia, queridos, José tinha um coração puro, que é uma condição inegociável, porque é isso que importa para Deus. Existem pessoas que negociam a pureza do coração. Quando acontece uma desilusão, uma desgraça, uma decepção, eles negociam a pureza do coração. Você quer ver um teste? Fica de olho numa empresa que demite um funcionário e diz assim: 30 dias você não precisa mais vir aqui. Irmão, 30 dias, o funcionário senta ali e não faz mais nada. Não, você espera aqui que daqui 15 dias vem um outro funcionário e ele faz, porque não vai dar tempo, eu vou começar, não termina. Então espera o outro vir. E aí, irmãos, eu estava lá na empresa, eu fiquei com raiva, eu fui falar com o RH, que eu sou meio assim. Cheguei lá para mim do RH e falei: escuta aqui, irmão, não era empresa, era multinacional, eu querendo arrumar confusão com a empresa multinacional. Falei: escuta aqui, que papo é esse aqui que vocês só avisam que o cara está demitido na hora? Aí você só manda ele lá no quarto, buscar as coisas dele, que o carro está na porta aí para levar ele para a cidade. Esse negócio é errado, isso aí é falta de humanidade com as pessoas. Aí a menina do RH falou assim: cara, senta aí, vou explicar para você. Porque se eu avisar para ele antes, sabe o que o funcionário faz? Ele vai lá, corta o dedo. E aí ele fica 1 ano recebendo o seguro lá, não sei das quantas. Então a gente chega, chama ele e fala: a partir de agora, você tem 2 horas, fulano vai acompanhar você, para você não fazer nenhuma besteira. Vai no teu quarto. O carro está aqui esperando, nós vamos te levar na cidade, você assina os documentos lá. A gente paga os 30 dias para ele, a gente paga as multas, é melhor do que lidar com um funcionário desonesto. Eu falei: tá bom, muito obrigado. Vou dar um jeito de sair antes de vocês mandarem eu ir embora então. Você quer ver um coração que não é puro, queridos? O casal está lindo, maravilhoso. Aí um trai o outro. Meu irmão, aquele homem que era bonzinho, que foi traído, já não quer nem olhar na cara da mulher mais. Você quer ver o coração de um pai? É quando o filho começa a desobedecer e você ouve o pai dizer assim: vou deserdar esse menino, não me obedece mais. Enquanto obedecia estava tudo certo, agora não desobedece mais, você vai deserdar ele? Existem pessoas que negociam a pureza do coração. Fulano não gosta de mim, também não olha para a cara dele. Mas peraí, enquanto ele estava fazendo um negócio bom, enquanto você estava assim, estava tudo certo, agora que ele andou falando uns negócios aí, agora não está mais certo.
O José, queridos, não. O José não negociou a pureza do coração dele. Uma parte do DNA dele queria que ele vingasse, mas o coração dele era tão puro que ele disse assim: não posso negar ao meu Deus, eu não posso negar o projeto de Deus na minha vida, eu não posso negar que os meus irmãos, a minha família é minha responsabilidade. Sabe por que tem muitas pessoas aí vivendo dissolutamente? Sabe por que tem muitos homens que saem do trabalho, em vez de ir para casa, vai tomar uma cachaça primeiro? Sabe por que tem muitas mulheres que deixam a casa, vai para a rua falar mal da vida do marido para o outro? Porque eles estão negociando a pureza do coração. Se decepciona com alguma coisa, ao invés de entender o projeto de Deus, ao invés de entender que Deus está levando ele para lugares melhores, negocia a pureza do coração. Sabe por que tem muitos filhos que preferem ficar às noitadas na rua? Sabe por que tem muitos filhos que ainda adolescentes saem de casa? Porque negociam a pureza do coração. José não foi assim, queridos. José não negociou a pureza do seu coração. E aonde aflorou o DNA dele, próximo slide lá. DNA é o que você faz, mesmo sem você perceber ou querer. Daqui eu não consigo observar, mas quem aqui não tem os olhos verdes e azuis gostaria de ter? Levanta a mão assim, só para entender o negócio. Mano, não adianta, mano, não adianta. Só você fizer que nem eu, descobri um programinha agora, eu fui lá e pintei o olho de verde. Ficou lindo. Só que minha filha falou que gosta dele mais preto, então fiquei feliz. Pelo menos ela, criança, é sincera, né, irmão? Glória a Deus pela vida da minha filha. Não, papai, de olho preto é mais bonitinho. Eu falei, glória a Deus. Querido, o seu DNA acontece. Ou você que tem diabetes aí, colesterol, fala, nossa, eu não queria ter esse negócio não. O seu DNA, o seu caráter aflora, mesmo sem você querer. As características pessoais que ele aponta para a tua identidade, mesmo sem você ter que se esforçar para nada. Você não precisa se esforçar. E quando você tem que se esforçar para fazer alguma coisa, é porque você está doente. Eu disse aqui quarta-feira, final de semana passada eu comecei uma infecção na garganta, achei que era coisa simples, vim aqui pregar, exagerei, à noite, no domingo mesmo, tive uma febre. Na segunda-feira achei que eu estava com cachumba, com o pescoço desse tamanho aqui, eu falei, peguei cachumba. E eu querendo, não, mas eu tenho que estar bom, domingo eu tenho que pregar, eu tenho que estar bom. Mãe, tem nos remédios, você viu o tamanho dos remédios, dos comprimidos, eu tomei 2 injeções no mesmo dia, eu falei, eu tenho que estar bom nesse negócio aqui, eu tenho que me esforçar, e sabe o que significa? Estou doente. Se eu tenho que me esforçar a fazer alguma coisa diferente do que eu sou, do que o meu corpo está fazendo, é porque eu estou doente. E tem pessoa que quer se esforçar. E o que eu quero dizer é se esforçar? Quem é você? O Deus chamou você para quê? O seu caráter, o seu melhor. Qual é o seu melhor? Por que às vezes nós queremos fazer o que o outro está fazendo? Só porque um está dançando aqui. Irmão, eu invoquei uma vez que eu ia fazer teatro. Vou dançar, fazer teatro. E aí minha mãe arrumou uma peça lá das 10 virgens. E aí ela apresentou na igreja e tinha um rapaz que fez o diabo. E eu olhei aquele menino, pulava para cá, pulava para lá. Falei, vou fazer esse negócio aí, muito fácil demais. Aí veio o congresso de mulheres, irmão do céu. Gente de tudo quanto é canto. Falei, não, eu faço esse negócio. O menino que fez o Satanás estava meio desviadão. Eu falei, não, eu faço isso aí. Pode ficar tranquilo. E tá, mano, quando chegou no dia, no ginásio, na quadra de esporte, eu cheguei lá, vestido tudo de preto, parecia quase hoje aqui, né? As mulheres tudo entraram e eu fiquei parado. Aí a minha tia falou assim, mas você não tem que entrar não? Eu falei, tem, espera um pouquinho, tá na hora não. Tava tudo lá na frente, irmão, entrei eu lá assim, ó. Tinha que entrar pulando e fazer negócio. Eu falei, não, esse negócio não é pra mim não, gente. Esse negócio de fazer teatro aí não vou não. Minha esposa ficou com raiva de mim uns tempos, que ela queria, vai fazer um teatro aí, que eu falei, não vou, irmão, não, o negócio não é eu não. Se for para me pregar aqui, eu faço, mas se for para mim fazer um negócio ensaiadinho aqui, 2 minutinhos, não vai, irmão, não vai. Isso é o quê? Se nós queremos nos esforçar para fazer algo, queridos, não é isso que Deus quer. Nós temos que entender qual é a origem, qual é o nosso DNA, sabe por quê? Porque a nossa origem, o seu DNA, isso define para onde você tem que ir, quem você é. Lembra que eu falei do mendigo? O DNA dele de mendigo vai definir que ele é um sobrevivente, que ele é um superador, ele sabe superar as dificuldades.
Isso não vai definir que ele vai ser um mendigo para sempre, mas vai definir, mostrar para ele que qualquer coisa que ele for fazer, ele pode superar. Talvez ele não vai ser um Bill Gates na vida, mas ele vai ser um vencedor. Ele tem que entender que ele é um vencedor. O seu DNA, a sua história mostra quem você é. E eu quero dizer uma coisa para você: mesmo que você não entenda o que está acontecendo, como você é parte de algo maior de Deus, mesmo e como aconteceu com José, ele não sabia o que estava acontecendo, mas a vida dele era parte para salvar o mundo, salvar a família dele. Então Deus estava cuidando, mesmo que você não sabe por que está passando, pelo que está passando, as dificuldades que passa, as decepções, as frustrações, você tem que entender que é Deus que está cuidando da sua vida, porque tem um propósito maior. Você não observou aqui nos vídeos, enquanto meu pai falava da história da música, você não observou na data dos likes, né? Dezembro de 2017. Dezembro de 2017 tinha duas famílias lutando com seus filhos. Uma no hospital nos Estados Unidos, com uma criança de 2 anos, e outra aqui em Carlinda, com um filho. Um velório bem aqui. Cada um com a sua história. Deus queria usar a história, a vida de uma criança de 2 anos lá nos Estados Unidos teria mais eco, alcançaria mais pessoas do que estava aqui. A história de um diferente da do outro. Por que Deus permitiu? Porque Deus estava fazendo algo maior. Nós temos que entender que o projeto de Deus está muito além das nossas expectativas. E eu quero dizer uma coisa para você: independente do que você está passando, independente do que você crê, independente de como você está aqui hoje, eu acredito que existe algo para você fazer, que vai mudar o mundo. Ainda tem alguma coisa. Se não tivesse nada para você fazer, Deus não teria permitido você ainda estar aqui. Por isso que as coisas não dependem só de você, queridos, depende de Deus. José interpreta o sonho lá do copeiro, do padeiro, de 2 pessoas enquanto ele está na prisão, e ele fala assim pro copeiro: quando você estiver lá diante do rei, lembra de mim, faz alguma coisa lá por mim. Sabe o que aconteceu? Nada. Passou alguns anos, ninguém lembrou dele, ninguém falou dele. Olha, lá na cadeia tem um homem. Não, ninguém falou. Mas quando chegou um momento que o rei precisava de alguém com aquelas características, com aqueles dons, com aqueles talentos, ele falou assim: poxa, eu sei de alguém, está lá na cadeia, mas é alguém que sabe fazer. Então chama o José. Foi o que aconteceu com o Davi. O Davi, enquanto ele estava lá trabalhando, apacentando as ovelhas, já era ungido rei. Sabe o que ele estava fazendo? Aprendendo a tocar harpa, lutando com urso, com leões. De repente o rei precisava de alguém, porque ele estava endemoniado. O demônio estava atormentando a vida dele. Ele falou: preciso de alguém. Sabe o que disseram? Eu conheço alguém. Na hora que precisar de alguém, eles vão lembrar de você. Mas sabe o que acontece com a gente? Sabe por que ninguém lembra de você? Porque você está dando lugar só para as dores. Você está dando lugar só para as tristezas, para a desgraça. Ninguém quer alguém desgraçado perto dele. Ninguém quer alguém reclamão perto dele. Ninguém quer alguém que não acredita em nada perto dele. Se você quer alguém perto de você, é alguém que tenha ousadia. E José era assim. E aí eu quero perguntar uma coisa para você: aonde que José chegou? Passa lá o próximo slide. As tribos de Israel foi formada por quem? Quem aqui sabe? Os filhos de Jacó. Qual era a tribo do José? Alguém que já ouviu falar? Tribo do José. Ou José não era filho do Jacó? Qual era a promessa de Deus para José? Ele seria o líder da família dele. Quando foi distribuir as terras, falou assim: ó, Levi não tem terra, é uma tribo aqui, mas não tem terra, porque eles vão servir ao Senhor. Então ficou faltando 2, porque José não tem terra e nem o Levi. Sabe o que aconteceu? A promessa de Deus não era que José seria igual aos irmãos.
a promessa seria que ele seria maior, que os seus irmãos se curvariam diante dele. Então a posição que José teve foi a mesma posição que o seu pai teve. Ele não teve terra, mas foi pai dos seus filhos, tiveram parte na herança. O lugar que José teve, a posição que José teve foi maior do que os seus irmãos, mesmo até na divisão do próprio Deus. O próprio Deus dividiu Israel, não colocou José no mesmo nível, mas colocou ele acima. Qual é a tribo de José? José não tem tribo. José está no nível no mesmo nível do pai dele. E Jacó, o Israel, ele a herança vem através de Jacó, vem através do José. Porque quando José entendeu a responsabilidade que ele tinha sobre a família dele, ele assumiu uma posição de que ele ia cuidar da família. Mesmo os irmãos, mesmo o pai não acreditando nele, José alcançou um nível maior. E aqui para ir terminando, eu quero que passe no próximo slide. Para nós nos tornarmos uma pessoa relevante, nós temos que entender algumas coisas aqui. Só fazendo uma reflexão aqui. Você tem que entender o seu DNA. Você tem que entender quem você é. Nós não podemos querer esquecer a história. Não podemos esquecer, abandonar quem nós somos. Não podemos querer abandonar quem nos feriu. Tem muitas pessoas que é ferido por algumas pessoas e simplesmente abandona. Ah, essa pessoa me feriu, essa pessoa não acreditou em mim. Não, é a sua história, é o seu DNA. Diga para um diabético arrancar o DNA doente dele, se ele pode fazer isso. Diga para um diabético apagar a história do pai, da mãe, de quem ele herdou a diabetes, se ele vai querer fazer isso. Não. O que aconteceu com você, a desgraça que aconteceu com você, é parte da sua história. É elas que vão mostrar, definir para onde você vai. Se você vai fazer a mesma coisa ou vai querer fazer diferente. A nossa origem é de suma importância, para nós termos clareza do nosso caminho. O próximo slide. Ter um coração puro, segura aí. Ter um coração puro é uma das exigências mais importantes que nós temos que ter, independente do que aconteça. O nosso coração, o seu caráter, as decisões que você toma, como você lida com tudo isso. Ou você deixa se influenciar porque alguém, um patrão, um amigo, uma pessoa mais importante é assim, você vai ser simplesmente porque ele também é assim. Seja útil. Seja útil, próximo. Seja útil. Tudo que é útil é procurado e é lembrado. Sabe por que as pessoas não procuram você? Sabe por que quando precisa de alguém para dançar aqui não pensa em você? Sabe por que quando a prefeita precisa de uma secretária, um secretário não pensa em você? Sabe por que quando o colega seu que você pediu tanto para ajudar, indicar você lá naquele trabalho, não indica você? Porque você não é útil. Você não é lembrado. Você só dá lugar para dores. O mais importante para você são as desgraças do que o projeto de Deus. Entregue o teu melhor. Próximo. Entregue o teu melhor. Tudo que você for fazer, não importa para quem, quando que você vai fazer, é fácil, é difícil, entrega o teu melhor. Eu gosto sempre de falar de mim, queridos. Eu gosto de falar de mim. Eu entregar o meu melhor. Sabe o que eu estava fazendo esses dias? Mesmo sem entender nada. Estava participando de uma reunião por internet em inglês sobre a segurança da informação na empresa, a nível mundial. Estava eu lá assistindo a palestra. Como eu não entendi nada, eu gravei para mim ir traduzindo depois. Mas eu já estou sabendo. Enquanto tem aí supervisor, coordenador, que não está nem sabendo o que é isso, eu já sei. Eu já sei. Daqui a pouco o coordenador vai falar assim: poxa, tinha um negócio aí, não sei como é que fazia. Eu chego e falo assim: pô, eu sei como é que é. Eles estão fazendo assim, vai ser autenticado pelo celular. Você pode usar o seu celular assim para fazer. Ele vai olhar, mas como que você sabia disso? Eu falo, não, aprendi por aí. Entrega o teu melhor, querido, mesmo nas dificuldades, faça o seu melhor. E aí você tem que entender o seu destino, queridos. O seu destino. Entenda como o teu DNA pode servir a um bem comum. Aí aqui para fechar aqui agora, eu quero amarrar você aqui nisso aqui. A sua história
Você só vai concluir a sua história quando aquilo que você faz for para o bem comum. Você pode pensar algo para você? Pode. Você pode desejar ter uma roupa bonita para você? Pode. Você pode desejar ter uma casa para você? Pode. Um carro? Pode. Você pode desejar comer nos meus restaurantes? Pode. Mas o que você faz, a sua vida, ele vai influenciar, vai impactar quem? Enquanto o José estava querendo ser o líder da família dele, só para dizer que ele era o líder, a vida do José era para salvar a família dele. A vida do José era para salvar uma nação. A vida do José era para salvar o mundo da fome. Enquanto você não entender que a sua vida é para salvar pessoas, enquanto você não entender que a sua vida é para impactar pessoas, você nunca vai concluir o projeto de Deus na sua vida. Deus não ia te colocar aqui no meio de bilhões de pessoas, no século 21, no meio de quase 7 bilhões de pessoas, para você se preocupar simplesmente com você. Sabe qual que é o mal, a desgraça do século 21? É cada um preocupar com si mesmo. Alguém aí diz assim, isso eu estou dizendo, estou incluindo a mim. Como que eu vou parar de usar energia? Eu tenho que gastar mais energia, agora eu tenho computador, eu tenho celular, eu tenho iPad, eu tenho ar-condicionado. Enquanto isso a floresta está sendo derrubada e é hidrelétrica, e é concreto no meio do mato. Mas isso é enquanto nós estamos pensando em nós mesmos. Se o mundo inteiro, isso é uma utopia, queridos, mas se o mundo inteiro pensasse assim, não, vou fazer diferente, vou desligar meu ar-condicionado 6 horas da manhã, vai estar fresquinho. Mas não, enquanto isso, vem a Gisele Bündchen voar de helicóptero aí e chorar porque a mata está sendo desmatada para fazer hidrelétrica, enquanto lá na casa dela ela tem 500 portões eletrônicos, 200 mil lâmpadas ligadas a noite inteira, tem banheira elétrica de hidromassagem. Ela não desce para abrir o portão da casa dela, é só aqui, ó. Enquanto isso ela vem chorar aqui que eu estou gastando energia com ar-condicionado. Cada um pensando em si. Por isso que o mundo está uma desgraça. E o projeto de Deus é a sua vida impactar outras vidas. Enquanto você não entender isso, que a sua vida, as decisões que você toma, impacta outras vidas. Enquanto o que você estiver fazendo, você estiver preocupando com o que você vai comer amanhã, com o que você vai vestir amanhã, a tua resposta está lá, se não me engano, em Mateus, Jesus dizendo assim, ó, não se preocupeis com o que é de comer amanhã, porque os pássaros não plantam e eles comem. Os pássaros não tecem e eles vestem melhor do que Salomão. A sua preocupação não deve ser somente com isso. Isso é parte do processo apenas. Entenda como a sua origem, o seu DNA, ele vai definir o seu propósito. A sua origem vai definir o seu destino para um bem comum da humanidade. Porque isso simplesmente é honrar, glorificar a Deus. Quero repetir aqui o que eu falei domingo, falando com um casal. O casal me disse, pastor, eu quero ter uma loja. Eu falei, fantástico, queridos. Faça, mas não abra uma loja igual todas as lojas que tem por aí, não. Que a sua loja seja melhor, que quando alguém entrar lá dentro da sua loja, veja diferente, que os seus funcionários tenham prazer de trabalhar lá com você, que quando você estiver querendo abrir uma loja, para ter um carro igual o dono da loja, para ter uma casa igual o dono daquela loja, qual o DNA da nossa identidade cristã? Apesar de eu não ter entrado diretamente nisso aqui, mas lembra de eu ter dito uns cultos atrás, e você entender, porque que tem muitas meninas que deixam de esperar por um casamento feliz, honroso, para se prostituir por aí? Porque elas não entenderam a sua origem, o seu propósito. Sabe por que tem muitas mulheres que se entregam para homens que vão bater, para homens que não vão honrá-las? Porque elas não entenderam a origem, o propósito da sua vida. Sabe por que tem muitos homens traindo as suas esposas? Porque eles não entenderam o propósito, a origem da sua vida. Sabe por que tem muitas pessoas que não conseguem se entregar para Jesus, não conseguem obedecer ao Senhor, porque não entenderam o propósito da sua vida? E aí eu quero dizer uma coisa para você.
Do mesmo jeito que 2 cientistas de origem chinesa descobriram como mudar um DNA, eles podem modificar todo um DNA, Deus pode modificar a sua história. Do mesmo jeito que o Feng Zhang, o slide 5, depois você põe o 5, depois o 7, procurei. Do mesmo jeito que esses 2 homens descobriram como mudar um DNA, Deus pode mudar o DNA da sua história. Pastor, é tão dolorido, é algo que eu tento esquecer, é algo que me traz tanta dor, tanto sofrimento. Mas Deus pode mudar, não apagar. Ele pode pegar essa história que machuca você e dizer assim: eu estava te preparando, eu te levei por lugares que você não entendeu, para você se preparar, se capacitar para o projeto maior de Deus, para o projeto que Ele quer na sua vida. E para terminar, eu quero orar para você, eu quero orar com você. Fica de pé. Se você entender o porquê de que você de onde você nasceu, porque você passou por tudo que você passou, que você precisa ter um coração puro, que você precisa entender que tudo que você faz é para um bem maior do que aquilo que você pensa para você, o projeto da sua vida vai se concretizar logo. Afinal de contas, os projetos de Deus, a Bíblia diz que os sinais para o fim dos tempos estão acontecendo. Deus tem pressa para os projetos dele se concretizar na sua vida, na igreja, em Carlinda, na minha vida. Isso depende de nós entendermos quem somos. Aí no seu lugar mesmo, eu quero que você baixe sua cabeça, eu quero que você comece a lembrar aí agora, não é para você lembrar das bênçãos de Deus. Hoje você vai fazer diferente. Não é para você lembrar aí, trazer na memória as coisas boas que te aconteceram. Eu quero que você lembre aí das coisas ruins que te aconteceram, das decepções que você teve, das palavras que você recebeu que te machucaram, das decisões que você tomou e se arrependeu. São elas que você tem que entender, que você tem que fazer diferente. São essas dores que te incomodaram, que vai te mostrar quem você é. As coisas boas às vezes mascaram os projetos de Deus. E são esses momentos que você vai dizer assim: é por causa disso que Deus me trouxe aqui. Olha, meus irmãos, não foram vocês que me traíram, me venderam para o Egito, não, foi Deus que me trouxe até aqui. Talvez alguém que te falou alguma coisa, talvez você que fugiu não fala mais com alguém, e você tem que entender que o que aconteceu ali foi Deus te levando para lugares mais altos, foi Deus te fazendo entender que você pode fazer mais, que você pode aguentar um pouquinho mais, que você pode suportar um pouquinho mais, porque tem pessoas perto de você precisando de mais. Pessoas que não têm a mesma estrutura, a mesma capacidade do que você, e Deus está te preparando para isso. Deus está te preparando para assumir coisas maiores. Deus, nós te louvamos, ó Pai, porque essa noite aqui o Senhor nos trouxe um refrigério em nossa alma. Senhor Deus, por mais que seja difícil trazer à memória tantas dores, sofrimentos, decepções, frustrações, mas assim como aconteceu com José, quando ele se encontrou com seus irmãos, toda dor, toda angústia veio ao seu coração. Talvez, Senhor, ele já tinha esquecido de que os seus irmãos o tinham maltratado, que seus irmãos tinham o traído. Talvez a vida que ele levava ali no palácio já tinha levado a ele a um conformismo, de que tudo havia se cumprido, que o sonho dele já tinha se realizado. Mas quando ele se confrontou, quando ele foi confrontado com a dor do passado, ele entendeu qual era o projeto dele, e o projeto dele não era ser rei simplesmente para mostrar, para ostentar uma coroa, para ostentar um trono, para ostentar um anel. Ele foi colocado como rei para salvar primeiro a vida da família dele, primeiro, Senhor, para ele manter a família dele viva, primeiro, Senhor, para que todo o projeto do Senhor, dado lá em Abraão, passado para Isaac, para Jacó, passado para os filhos José, até chegar a nós, dependia dele entender naquele momento que o Senhor é o dono da história, que o Senhor está no controle da história, que tudo o que acontece em nossas vidas, o Senhor está no controle, é o Senhor que permite, é o Senhor que nos controla, Senhor, é o Senhor que nos leva para lugares melhores.
que nós possamos entender isso, ó Pai, que mesmo sem nós querermos, mesmo sem nos machucando, mesmo nos causando dores, mas o Senhor tem um projeto maior em nossas vidas. E eu quero, Senhor Deus, declarar na vida dos teus filhos aqui agora, Pai, que toda história que tenha machucado, toda história que tenha trazido decepção, como aconteceu lá em José, ele jogou tudo, ele projetou no seu filho, esquecer toda a sua história, mas logo o Senhor deu um filho, Pai, que ele pôde entender que tudo que aconteceu com ele era para uma bênção maior, que o Senhor deu a prosperidade em dobro, que o Senhor o abençoou ricamente, tudo isso porque ele estava diante de um projeto do Senhor. Pai, eu quero louvar a Ti, ó Pai, por cada vida aqui, porque a partir desse momento nós vamos entender que o Senhor é maior em nossas vidas. A partir desse momento vamos entender que o Teu projeto vai se cumprir, porque nós vamos tomar a posição, nós vamos tomar, Senhor Deus, assumir o nosso lugar de protagonistas e não de vítimas, ó Pai, e é por isso que nós louvamos ao Senhor e declaramos a bênção em nome de Jesus, amém e amém. Deus abençoe, queridos.